Quando a gente olha para componentes tiristores, eles podem ter os encapsulamentos, a forma que a gente pega eles são iguais os outros componentes. Todos os circuitos que tem aqui, se vocês tiverem interesse em simular eles, já tem um arquivinho pronto aqui, lá no material de apoio, que tem todos esses circuitos, mas eles vêm junto no arquivo zip os modelos necessários. Então, eu descompacta todo o arquivo no mesmo lugar e vai rodar a simulação, porque eu preciso ter modelos específicos dos componentes que não tem no simulador. O primeiro componente se chama SCR. SCR vem de Silicon Controlled Rectifier, retificador de silício controlado. Eles são basicamente diodos que podem ser ligados e desligados. Vocês lembram dos diodos, né? Simplesmente a tensão ficou num sentido, ele liga. Os SCR, eles são um diodo que também só vai conduzir numa direção. Só que ele só vai começar a conduzir depois que você der um comando para ele. E aí ele começa a conduzir e fica o tempo todo ligado, até a corrente cair para zero de novo. Então é um componente com três polos também, o anodo, o catodo e o gate, que é onde você vai dar um pequeno pulsinho de corrente para ligar ele. Tem que ver uma coisa interessante dele. A gente só consegue ligar. O desligar dele, não é possível fazer alguma coisa com o gate para desligar. Não é como um transistor. No transistor eu ligo e desligo quando eu quero, né? Aqui não. Uma vez que eu liguei o SCR, ou o retificador controlado, ele vai ficar conduzindo como um diodo. Até que a tensão da alimentação caia e ele desligue naturalmente. Aí ele não volta a ligar. Ele espera um comando novamente. Naqueles diagramas lá que a gente via do diodo, tensão e corrente no diodo, estão acostumados a ver um diodo que ele tem uma pequena tensãozinha em condução. A diferença, o SCR, ele bloqueia tensões negativas e bloqueia tensões positivas. Mas, se você der um comando, que é dar um pulso aqui no gate dele, ele troca o comportamento entre estar bloqueando e entrar em condução como um diodo aqui e vai para essa curvinha de cima. E ele passa a se comportar como um diodo, exatamente. Então ele é um diodo que liga e desliga. Por quê? Isso é usado, por exemplo, para dimerização, na qual tu consegue ligar por mais ou menos tempo alguma coisa, não dando pulsos, você consegue que ele não retifique uma determinada tensão para alimentar a carga. Aqui embaixo tem um circuito super simplificado de como funcionaria como se consegue operar um desses retificadores. Que é, tá aqui o retificador SCR, tá aqui um resistor. Isso aqui seria um retificador de meia onda, né? Porque só tem um diodo, ou um retificador. E aqui está a carga que recebe essa tensão de uma fonte alternada. Eu gero vários pulsos aqui de tensão para gerar disparos e ligar de vez em quando, e por alguns ciclos, esse dispositivo retificador. Então, quando eu não ligar ele, simplesmente não tem corrente na carga, porque ele bloqueia nos dois sentidos. É o que a gente vai observar aqui embaixo, esses gráficos aqui. A tensão da alimentação é hora positiva e hora negativa, um pico de 311 volts. E se você for observar aqui em V disparo, são essa fontezinha de entrada aqui, que gera um pulso de tensão positivo aqui, que vão parar no terminal de gate desse diodo. Veja o detalhe. A tensão de alimentação é negativa e eu gerei um disparo no gate. Não tem corrente na carga, que é a variável de baixo, porque afinal, quando a tensão é negativa, o diodo não conduziria, porque esse aqui vai conduzir? O segundo disparo também acontece quando a tensão é negativa. Não importa, ele não vai conduzir porque é negativo, ele funciona como um diodo. O terceiro disparo, agora sim, estava positiva a tensão da alimentação. Ligou, perfeito. Olha aqui embaixo, tem corrente na carga. Ligou mais um pouquinho até a tensão chegar em zero. Desligou e ele não liga de novo automático, até vir o próximo disparo. O próximo disparo foi dado com uma tensão na carga mais alta. Vejam bem, esse disparo aqui, a tensão estava começando o ciclo ainda. Entrou em condução, vejam a corrente da carga, e manteve condução durante boa parte do ciclo até cair para zero a corrente de novo e ele parou de conduzir. Aí aqui volta a se repetir o mesmo efeito. Disparo com a tensão negativa, disparo com a tensão negativa, disparo com a tensão negativa, disparo com a tensão positiva bem no finalzinho do ciclo aqui. Conduziu um pouquinho e desligou já. Mas é mais interessante aqui é que a gente consegue gerar disparos que são síncronos com a rede. A gente pode escolher para que todos os ciclos conduzam pouco ou
médio ou conduza o ciclo quase inteiro, por meio desse parâmetro, desse sinal de controle externo. A vantagem desses dispositivos é que eles geralmente suportam aí tensões e correntes mais altas, eles são para maiores potências. E esse aqui ainda, olha que interessante, ele ao mesmo tempo bloqueia tensões negativas e permite tensões positivas passarem quando você quiser só. Então ele tem um retificador controlado, é um diodo que você consegue acionar ou não acionar. E uma vez que você acionou, você não desliga mais, ele desliga sozinho depois. Então esse é o retificador de silício normal. Aí existe um outro componentezinho que é bastante comum, que se chama DIAC. Esse não é um componente de potência, é um componente de sinal. Se você for olhar, o símbolo dele aqui parece dois diodos apontando um em cada direção, né? E o DIAC, ele tem um comportamento que é engraçado. De novo, a curva do diodo, que a gente está acostumado. O do DIAC, ele opera para os dois sentidos de forma análoga, que é quando a tensão fica negativa, do lado de cá, assim que atingiu uma determinada tensão, uma tensão característica, uma tensão que ele suporta, ele entra em condução. E aí cai a tensão sobre ele e ele entra em condução. Até cair a zero de novo a tensão em cima dele. Pro lado positivo, ele tem um comportamento exatamente simétrico. Ele suporta. Quando atingir a tensão máxima dele, ele entra em condução completamente como se fosse um diodo. E ele fica com essa curva aqui. Então, ele se comporta como um diodo para um lado e para o outro. Só que você não dá um comando para ele ligar. Ele liga quando chegar naquela tensão específica. Como ele tem esse comportamento para os dois lados, tanto para um lado quanto para o outro, ele entra em condução quando chegar numa certa tensão, é muito comum usar ele exatamente para isso, para detectar quando foi atingido um determinado nível de tensão, quando atingiu um certo valor. Como se fosse um sensor, por isso que ele não é um dispositivo de potência, ele não vai passar vários amperes por cima dele. É miliamperes. Curioso dele, ele tem os dois terminais que chamam anodo, porque afinal ele é como se fossem dois diodos apontando para os dois lados, então são dois anodos. Essas tensões de ruptura dele, que ele vai entrar em condução, são tipicamente aqui, ó, 15 a 40 volts, ou algo assim. E ela é simétrica, né? Positivo e negativo. Seria a tensão máxima aqui, ó, que tem antes dele conduzir. É difícil achar um circuito de aplicação que tenha só um jack desse tipo. Mas é muito comum achar ele operando em conjunto com o próximo componente que a gente vai olhar. Veja, um diac, dois, né? Triac. Vejam bem agora. O triac é um dispositivo, se vocês olharem o símbolo dele aqui, parece o diac, porque tem dois diodos apontando para um lado e para o outro. E parece o SCR também, que é aquele retificador controlado, porque ele tem um gate. Ah, isso aqui é o troço mais... Agora virou um monstro, né? O negócio tem dois diodos, tem um gate, o que mais ele faz? Ele simplesmente funciona como se fossem dois SCRs com polaridades invertidas. Dois daqueles diodos. Que você pode mandar ele conduzir para um lado e pode mandar ele conduzir para o outro. É interessante, né? É como se fosse um retificador, porque ele não conduz para nenhum lado. Se você não der um pulso de comando, ele não faz nada. E na hora que você der o pulso de comando, ele conduz para aquele lado que ele está naquele momento. E, bom, isso funciona. Basicamente são triacs que são usados em chuveiros eletrônicos e controle de maiores potências aí. Porque evita de você ter que retificar a tensão para ir usar um transistor para controlar ela, por exemplo. O triac ele funciona já direto em AC. Se você bota simplesmente ele ali, insere com a carga e deu um pulso, liga pelo aquele ciclo. Acabou o ciclo, caiu para zero a tensão, ele desliga. Então é um dispositivo bastante versátil. E todos esses dispositivos aqui, como eu comentei, eles não são construídos só por camadas P e N, nem também como PNP, com transistor. Eles são formados todos por quatro camadas, PNPN, ou NPNP, como quiser a sequência. Por isso que eles são dessa classe aqui. Mas, claro, a diferença entre eles são estruturas diferentes que são construídos. Os formatos do Triac vão encontrar diversos tamanhos e diâmetros aí, diferentes. Em geral, eles são dispositivos grandes, alguns são aqueles que são parafusáveis no dissipador. Eles têm uma área grande de metal exatamente porque eles são feitos para trabalhar com altas potências. No diagrama, de novo, pegando o diagrama do diodo para comparar aqui,
O triac, ele consegue bloquear nos dois sentidos, até a tensão máxima de bloqueio, né? Os dois sentidos, seria essa linha verde. Mas quando você der um pulso no gate, ele, quando tiver com a tensão positiva do lado de cá, ele vai trocar e vai entrar em funcionamento como diodo naquele momento, até terminar aquele ciclo. Ou se naquele momento a tensão é negativa, ele vai trocar e vai começar a funcionar como diodo no sentido contrário, até cair a tensão a zero de novo, ele desliga, se você não estiver gerando novos pulsos nele. Então, para quem entendeu o que é o retificador controlado aqui em cima, o SCR, confundia a sigla, o retificador controlado ou SCR, o triac ele funciona para os dois lados dessa forma. Então vamos olhar lá embaixo como é que ficaria a forma de onda do triac, que aqui o SCR só conduz quando os pulsos ocorrem em momentos de tensão positiva na alimentação. Embaixo o triac agora. Nesse circuito de acionamento do triac aqui, que é um circuito bem típico, que eu acho que até é usado em chuveiros, conforme ele está aqui, exatamente nesses valores, inclusive, a gente olha aqui tanto a alimentação positiva quanto negativa e horas a corrente de carga. A gente vai observar. Ele entra em condução aqui no momento que ele recebeu o disparo, conduz todo o ciclo até cair em zero. Começou o ciclo negativo da tensão, só que ele não foi disparado. Aí gerou o disparo. Conduziu a corrente negativa até cair em zero de novo a tensão da alimentação. Se ele não fosse disparado, continuaria não conduzindo nada. Logo depois deu um disparo e voltou a ligar. E a corrente de carga conduziu por todo o ciclo até cair a zero a tensão da alimentação de novo. Ele desliga e não liga de novo. Esse circuito é interessante na sua simplicidade porque ele usa o elemento diac, que está aqui, o 2, exatamente para gerar esses momentos de disparos e gerar os comandos no gate do triac, que é o 3. Então, olha que interessante. O diac, quando chega numa determinada tensão, entra em condução. Aí ele gera o pulso no gate do 3 e vai botar o 3 em condução. Isso se repete tanto no ciclo positivo quanto no negativo, porque o triac aceita conduzir para um lado e para o outro, basta gerar o pulso de comando correto. E o diac se comporta da mesma forma, um pulso para um lado, um pulso para o outro. Positivo e negativo. Então, ele gera os pulsos de disparo, tanto positivo quanto negativo. Em azul aqui no meio, a gente tem exatamente a tensão que surge em cima do diac, do U2. A tensão entre terminal de disparo e gate aqui. Ó. Diferença de tensão desses dois. O que acontece? No início do ciclo, sobe aquela tensão ali, entre os dois terminais, chega num ponto que o diac entra em condução. Quando ele entra em condução, ele permite que flua corrente para o triac e acione ele. Liga a carga aqui. Ó. Cai a tensão nos terminais do diac e entra o triac em condução. Cai a zero a tensão de alimentação, começa o próximo ciclo negativo, mesma coisa, polaridade oposta. Dá um disparo no sentido contrário. Então assim você consegue pegar a C direto e ir cortando ela, e fatiando de forma que passe mais ou menos corrente para a carga, conforme o dia, se tá frio ou não tá frio para esquentar o chuveiro, por exemplo. E o que a gente mexe nesse circuito aqui? Para aumentar ou diminuir esse tempo que está conduzindo, ou que está bloqueando a corrente da carga. Esse é o circuito que a gente está olhando ali, que eu estou me referindo. O ajuste desse circuito é feito aqui através do valor desse R aqui. Esse resistor. Se esse resistor for valor baixo, ele vai fazer com que carregue rapidamente esse capacitor C1. Logo no início do ciclo. E logo no início do ciclo gere o pulso de disparo. Antes. Então vamos observar uma coisa. Eu vou rodar a simulação e vou botar aqui a corrente na carga. Com 5 kΩ, o tempo aqui entre ele parar de conduzir e ele entrar de novo em condução, que seria o tempo que começou o ciclo até ele gerar o disparo, esse tempo foi de aproximadamente aqui 1,19 milissegundos dentro de um ciclo de 60 Hz da rede, né? Então, 1,19 milissegundos. Se eu diminuo a resistência desse resistor, eu botei 1 kΩ agora. E vou rodar novamente. Vejam aquele momento quanto ele demora para entrar em condução, quando começou o novo ciclo. 0,555
milissegundos. É bem menos tempo, né? Praticamente fica o tempo todo ligado agora. E uma falhazinha mínima no meio ali, que ele demora da partida. Se eu diminuir mais ainda, vamos botar 0,1 quilômetros ou 100 ohms. Vejam que um degrauzinho menor ainda. Ele logo entra em condução, logo que termina o ciclo, praticamente passa toda a forma de onda de tensão da fonte e passa direto para a carga, porque tem corrente na carga o tempo todo, né? Beleza? E se eu botar esse resistor para o outro lado e ir em direção ao outro extremo, em vez de 5K, eu vou pular para 20K. Professor, desculpa interromper, vou precisar dar uma saidinha. Depois eu dou uma assistida. Aumentei para 20 quilômetros aqui. Olha o tempo que ele demorou agora para fazer o disparo. Começou o ciclo da tensão e ainda assim ele demorou 2,35 milissegundos para fazer o disparo. E eu posso ser mais extremo, eu posso botar aqui até 100 quilômetros aqui. Olha o que ele fez esse disparo. Ele disparou lá no final do ciclo, só bem no finalzinho. Passou a mínima coisa. Ele disparou de 6,65 milissegundos depois. E quanto mais aumentar esse resistor, mais tempo ele demora para disparar. E ele vai praticamente chegar a um ponto que ele não dispara mais, o triac. Basicamente, num chuveiro eletrônico, que a gente pegar aqui, a varetinha está ligada nesse resistor aqui, que é um potenciômetro lá dentro do circuito. É um potenciômetro de 0 a 100 quilômetros. Num canto, ele faz disparar o tempo todo. E no outro extremo, quando aumenta a resistência, ele faz praticamente nunca disparar o chuveiro e ele mantém o chuveiro desligado. E é tão simples quanto isso aqui. Inclusive, no circuito do chuveiro só tem essa parte aqui, né? Porque R carga é o próprio resistência do chuveiro, né? Que não tem 60 ohms, tem menos que isso, obviamente. Mas é um circuito, então, que com 4 componentes você consegue fazer um chuveiro eletrônico e controlar a maior potência ou menor potência para carga em AC. E controlando ela por meio de um potenciômetro aí, que é um terminalzinho, que eu vou girar na varetinha ali.